Vamos continuar Desculpe, por mas aqui. eu não tenho notícia boa, né? Não, a gente não tem notícia boa, Chico. Inclusive, a gente vai falar agora da pesquisa Atlas, mas teve uma outra que a gente falou, na verdade, né? Ia falar da pesquisa Atlas agora há pouco, mas teve uma outra que acabou de sair, também com o mercado financeiro, e não muito boa para o governo, um levantamento da Quest que mostrou que entre os integrantes do mercado financeiro piorou a avaliação do governo Lula. Na verdade, o que era ruim ficou pior, né? Foi de 47% em setembro para 52% em novembro essa avaliação negativa. E o que chama a atenção é a expectativa para a economia. Em setembro, 34% achavam que a economia iria piorar e agora são 55%. Vou chamar aqui o André Roncalha para a gente entender esse gráfico, inclusive, que está na nossa tela. Boa noite para você, Roncalha. Mais uma vez, hoje eu estou tendo o prazer de falar 2 vezes com ele, porque amanhã ele é convidado do Em Detalhes, viu, gente? Já faço convite para quem está assistindo detalhes, a gente. 10h30 da manhã. É isso aí. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Salve. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Bom, Gabi, essencialmente o mercado financeiro não está gostando da agenda econômica do governo. E que surpresa, hein, Chico? Que surpresa. Escuta, não mercado será? Financeiro... Como não gostar? Pois olha, a Bolsa explodiu essa semana. Lá para cima. O índice, né, Bovespa. O dólar está atingindo os seus níveis mais baixos. Não será, Roncalha, que essa pesquisa ela está capturando também a sensação do mercado com aquela fala do Lula que não ia cumprir não ia perseguir o déficit zero? Mas é exatamente isso. Para o mercado financeiro, a agenda econômica do governo é déficit zero, é austeridade. Se o governo não segue esta agenda, o mercado grita. Como aconteceu quando o Lula questionou o presidente do Banco Central sobre o nível exorbitante da taxa de juros, muito mais agressivo do que, inclusive, os nossos parceiros aqui, vizinhos aqui na América Latina. Então, o mercado, essas pesquisas, elas vão evidenciando o humor do mercado, mas não de acordo com as condições reais da economia. Não de acordo com a elevação da renda média, não de acordo com a queda do desemprego, não de acordo com o crescimento do PIB acima daquele que o mercado havia previsto no início do ano, que era de 0,5%, a gente já está passando de 3%, não necessariamente com a queda da inflação muito mais acelerada do que estava sendo, não porque o juro estava elevado, porque diminuíram as pressões de preços, porque o câmbio está caindo com a confiança do exterior no governo Lula, com a retomada do Brasil no cenário internacional e, essencialmente, com as políticas fiscais aprovadas no final de 2012, a chamada PEC da transição, que elevou bastante o gasto público e restaurou muitas das políticas públicas importantes para a sustentação de renda. Então, o que o mercado está aqui, né, colocando é avaliar a ficção frustrada de um déficit zero em 2024, que nem ele acreditava, Chico Pinheiro, Gabi, nem o mercado acreditava que o déficit seria zerado em 2024, já a partir de agosto, as previsões do Prisma Fiscal, que é tipo o focus da política fiscal, que o Ministério da Fazenda levanta, já identificava que você teria, né, um déficit aí, algo em torno de 0,5% a 0,8% do PIB. Então aqui o que a gente está vendo é um chilique localizado, porque o governo, né, se mostra na visão do mercado partido em que o presidente da República está literalmente dizendo para Faria Lima: vocês já definiram a meta de inflação, a meta fiscal quem define sou eu. E o Lula nunca disse que ele não iria cumprir a meta, que queria deixar de perceber, queria deixar de tentar zerar o déficit. Tudo que ele disse é: existem restrições reais para eu zerar o déficit se eu não conseguir levar a arrecadação. E neste contexto em que o Congresso não aprove as medidas, eu não vou sacrificar a minha base econômica, que é aumento do investimento, que é garantir os serviços públicos. Então aqui existe uma reação localizada, né, mais uma vez, ao que tende ser algo ao Lula, que é defender o poder como executivo federal, defender, né, o seu poder de determinar a meta fiscal de acordo com o programa que foi eleito pelas urnas. Não será especulação do mercado também, Roncalha? Sabe, os caras jogam, porque estão... É pressão, Chico. Jogam dinheiro, ganham dinheiro nesses palpites que eles dão. Agora, o governo não pode... Chico, mas quando você vê os dados, Chico, quando você olha os dados, você acabou de colocar, bolsa está subindo, o câmbio está caindo, a curva de juro, que é o juro longo,
né? Está diminuindo, o PIB está crescendo. Então, novamente, é uma reação, eu gostaria de chamar uma reação simbólica, para dizer assim, não gosto do teu discurso, não quero que você fique falando que não vai tentar zerar o déficit. Por quê? Isso é importante. Na Faria Lima, Chico, tem muito PhDeus, que é o pessoal que vai fazer PhD no exterior e volta a Deus. E aí o que acontece? Esse pessoal diz assim, pelo próprio treinamento deles, eu sou do grupo, já passei por isso, o que importa, Chico, não é entregar, o que importa é se esforçar. E você tem que demonstrar esforço. Note a discussão sobre a meta de inflação que a gente no primeiro semestre. Todo mundo sabia que a meta de inflação de 2023 não seria atingida e que uma meta de inflação de 3% para 2025 é muito baixa. O mercado falou assim, não me importa, eu só quero que você mantenha a meta de inflação lá embaixo, porque aí você tem que continuar se esforçando. Só que na política fiscal, não existe esse espaço que o presidente do Banco Central tem de não cumprir a meta e se manter no poder. Porque se o presidente Lula não cumprir a meta que ele estabeleceu, a pressão e a possibilidade de iniciar um golpe parlamentar novamente, de pressionar, né, por meio de crimes de responsabilidade fiscal, como eles gostam de dizer, é muito mais elevada. A punição sobre o poder executivo federal, no caso do presidente Lula, é muito mais grave do que aquela que normalmente se imputa ao presidente do Banco Central, que é o sindicato do rentismo. Então isso aqui é meramente uma demonstração, né, de desapreço pela retórica, pelo discurso, que o presidente Lula ousa defender o seu espaço como determinador da política fiscal. Eles querem que o presidente Lula, para manter o déficit zero, corte no orçamento da educação, da saúde, das políticas fundamentais, né, que é dos compromissos dele com o Brasil. Ou então, para poder você melhorar isso, você tem que arrecadar mais, mas você não pode subir imposto também. Então, hoje, teve uma notícia razoável. O Senado aprovou a PEC, né, que vai taxar os fundos exclusivos, né, vai taxar o dinheiro que está nos paraísos fiscais. Já dá um alívio, né, Roncalho? Hoje foi aprovada na comissão, né, ela deve ir para plenário em breve, a comissão, né, especial, e agora a gente tem muito possivelmente aprovação nessa semana. Isso mostra, novamente, a direção da agenda do presidente Lula, que é justamente de tributar o topo da distribuição e tentar financiar as políticas públicas tributando o topo, tentando aumentar o que a gente chama de progressividade, que é quando o rico é colocado no imposto de renda ou no imposto agora sobre patrimônio, sobre rendimentos financeiros. Sobre Não jogos. nos esqueçamos, Chico, que Sobre jogos e apostas, também, as bets, né? Sim. Não, existem várias outras medidas, como tributação sobre as grandes corporações, né, subvenções do ICMS, também as isenções do ICMS que ocorreram em cima de descontos, né, sobre gastos de investimento e tal. Então tem várias medidas que o ministro Fernando Haddad está tentando tomar que foca o topo. Mas eu quero frisar aqui, novamente, Chico, um ponto que você levantou, que é o mercado quer corte de gasto. O mercado não quer elevação de arrecadação. E é isso que eu digo que ele tolera o ministro Fernando Haddad nessa agenda. Ele tolera, porque ele está dizendo, eu vou fechar o déficit, o mercado olha torto, não acha que é muito legal, mas tudo bem, se você fechar o déficit, tudo bem. Só que aí quando você começa a discutir, né, a mudança da meta, aí o mercado fecha o tempo e diz assim, não. Só que, como a gente colocou aqui, a realidade, ela está se impondo, a realidade ela está se mostrando muito positiva. E quando tem queda de atividade, ou seja, quando a gente está olhando para o futuro e está vendo um crescimento econômico menor, isso na verdade tem muito pouco a ver com o governo, tem mais a ver com o cenário externo, que está muito conturbado, né? A gente tem duas grandes guerras acontecendo, ali um massacre em cima do povo palestino, um verdadeiro genocídio que a gente está observando, né, de maneira aqui ao vivo e a cores, como nunca antes a gente viu, e é óbvio que isso vai afetar as expectativas de crescimento mundo afora, e mesmo assim a gente ainda está indo bem.